RPA não é CLT. Se você cumpre horário fixo, bate ponto ou segue ordens, isso não é trabalho eventual. RPA, a sigla para recebimento de pagamento autônomo. Quando a prefeitura ou a empresa contrata pessoa física para serviços eventuais, sem carteira assinada. Pode ser motorista, professora temporária, serviços de manutenção, saúde, eventos e etc. Características principais: não cria vínculo empregatício, não gera direitos trabalhistas como férias, então você não vai ter férias se você trabalhar no RPA. Exige reconhecimento de impostos, então tem que pagar imposto. O imposto é o INSS e o ISS e às vezes o IR. Serve como comprovante de pagamento. Então você tem aí um comprovante de pagamento, tá bom? Isso o que significa? Que você vai estar recebendo a sua aposentadoria porque você vai se descontar esse valor. Você não vai receber férias, 13º, mas a sua aposentadoria está garantida. O que desconta? Quando você recebe por RPA, geralmente tem os seguintes descontos: INSS de 7,5% a 14% do valor, ISS, Imposto Municipal sobre Serviços, vai variar muito de cidade para cidade, e o IR se você ganhar mais do que R$ 5.700. Exemplo: uma pessoa que ganha R$ 1.000 pode ter o desconto do INSS e o ISS antes do seu pagamento final. É por isso que vocês estão reclamando que vocês não recebem nenhum salário mínimo, né? Por quê? Porque já está sendo descontado todo esse valor. Agora é a chave, agora que você precisa entender, tá? Qual é a diferença do RPA com CLT? O RPA é pagamento por serviço eventual, sem benefícios trabalhistas. O CLT, vínculo formal, com férias, 13º, FGTS, etc. Agora chegou a polêmica. Qual que é a polêmica? Muitas prefeituras usam RPA para substituir concursos e contratos formais, deixando os trabalhadores sem direitos. Geralmente pagam pouco e sem regularidade. Você sabia que quando você trabalha de RPA, você não pode cumprir horário? Isso é importante, você não pode cumprir horário. Você não pode ter um gerente, você não pode ter um encarregado no seu pé ou algum subordinado da prefeitura. Porque um RPA não pode chegar lá e bater o seu cartão às 8 horas e voltar a bater o seu cartão às 6 horas. Porque isso é considerado CLT. O RPA é pago por serviço. Justificativa principal, essa é importante. O RPA é para trabalho eventuais, ou seja, a pessoa é autônoma. O RPA é autônomo, não subordinado diretamente ao contratante. Então você não pode ser subordinado ao contratante. O serviço é esporádico, sem vínculo contínuo. Então o RPA não tem um vínculo. Você não, como eu falei, você não pode ter vínculo quando é RPA. A pessoa executa a tarefa do jeito dela. Então, deixa eu te explicar como funciona. Um CLT tem horário para entrar e horário para sair. Um RPA não tem horário para entrar e nem horário para sair. O que um RPA tem é uma tarefa. Vai lá o contratante, pega o contratado e fala: olha, eu vou te dar essa tarefa aqui. Você vai limpar tantos quilômetros de ruas urbanas. Então hoje você vai ter que limpar as ruas de Itaboa e você vai ser pago pela essa limpeza das ruas de Itaboa. Então você vai lá, faz a limpeza, cumpriu sua tarefa e aí o contratante vai pagar o valor referente àquele serviço. O horário que você entra e o horário que você faz não importa.
Você vai falar, olha, eu quero fazer esse serviço em 2, 3 dias, ou eu quero fazer serviço em 1 dia. Importante é que você vai receber pela tarefa que você cumpriu e não pelos dias trabalhados, e sim pela tarefa. O que acontece de erro é a prefeitura querer pegar pessoas de RPA e transformar em CLT, mas sem pagar os vínculos empregatícios do CLT. Isso está errado, tudo bem? Não há vínculo empregatício. Então, se você é um RPA, você não pode ter nenhum vínculo empregatício, porque você não recebe fundo de garantia, você não recebe férias, você não recebe 13º, você não recebe nada. Então é por isso que o RPA não pode ter vínculo. E pergunta, né? Por que você está pagando imposto se você não tem vínculo empregatício e mesmo você trabalhando, cumprindo tarefa, você paga o imposto? Porque mesmo como autônomo, você está prestando um serviço e recebendo uma renda. Então você precisa contribuir para a Previdência, que é o INSS, para garantir a sua aposentadoria como contribuinte individual. Pagar ISS, porque é o imposto sobre serviço municipal. Então, esse imposto do ISS você paga para a prefeitura. Eu não sei se a prefeitura de Ribeirão Branco cobra esse imposto, mas aí você vê lá se cobra ou não, tá? E o IR se o valor for ultrapassado acima de R$5.000. Agora, o que acontece na prática? O que acontece é que muitos órgãos públicos e empresas usam RPA de formas indevidas. Isso acontece muito. Contratam pessoa como se fosse funcionário fixo, mas sem dar os direitos. Isso gera trabalho CLT. Se está contratando uma pessoa em tempo integral, tipo 40 horas semanais, nem que seja 20 horas semanais, tem horário para entrar e horário para sair, é um CLT. Então não pode se considerar um RPA. O ponto de vista legal, agora chegou. Configurar vínculo empregatício se houver subordinação. Se você estiver sendo subordinado por alguém, você não é um RPA, você é um CLT. Você tem que receber como CLT e receber todos os benefícios. Trabalhar sempre não é só eventualmente. O que isso significa? Se você trabalhar todos os dias das 8 às 5 e não eventual, apenas por tarefa dada e por valor pago por tarefa, você é um CLT e não um RPA. Se todos esses elementos que eu citei existem, a pessoa pode entrar com uma ação judicial, trabalho para reconhecer um vínculo CLT. Então você tem que cobrar. Você não é um RPA, você é um CLT. Você tem que receber férias, 13º, FGTS, multa e demais direitos, tá? A lei não define uma carga horária fixa de RPA, porque o ideal é que seja um trabalho eventual, sem habitualidade. Por isso, tecnicamente, não existe um limite semanal, mas aí vem o detalhe. Se trabalhar muitas horas fixas por semana, deixa de ser eventual. Se a pessoa trabalhar todos os dias com carga horária fixa, isso caracteriza vínculo empregatício. Exemplo, trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, é praticamente um CLT, disfarçado. Então, toma cuidado, se você está trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, isso é um CLT. Como deveria ser o RPA? Serviço pontual, um evento, um serviço temporário, algumas horas por dia ou por mês. Sem escala fixa, sem controle rígido de jornada. Risco para quem contrata. Se a fiscalização perceber que a pessoa cumpre horário fixo, mesmo 20 horas por semana todos os meses, a prefeitura ou empresa pode ser obrigada a registrar a pessoa como CLT e pagar todos os seus direitos retroativos. Recebi apenas a metade do salário, né? Aconteceu aí com algumas mulheres que em tempo de férias escolares recebeu só metade do salário. Isso pode acontecer, sim, tá?
Isso pode acontecer porque o RPA você recebe pelo serviço prestado e não por um salário fixo. Se a escola não funcionou ou o serviço não foi executado, a prefeitura pode alegar que não precisa pagar o valor integral. Então, dentro da lei, quem recebeu apenas meio salário aí nas férias, não adianta processar, porque pode acontecer sim de a prefeitura pagar sua metade. Então vamos lá. Como não existe vínculo empregatício, não há garantia de salário mínimo mensal. Tudo bem? Por que é usado assim? Porque o RPA não tem salário fixo, estabilidade, garantia de jornada mínima. Então a prefeitura usa como argumento: se não tiver serviço, não tem pagamento. Então, se não tem serviço, não tem pagamento. Se você não está trabalhando, não tem pagamento. Resumindo, legalmente é possível porque o RPA não obriga pagamento mensal fixo. Mas, se a rotina do profissional era fixa e contínua, isso pode ser questionado na justiça para reconhecer vínculos de CLT e cobrar suas diferenças. Se no seu município ou contratado via RPA precisar cumprir horário fixo, isso é um sinal claro de irregularidade. Então é isso. As pessoas, os funcionários que trabalham com vínculo empregatício não pode trabalhar na função RPA. Agora, se você vai lá com o contratante, você é o contratado, você que está me escutando é o contratado, é a pessoa que vai trabalhar, o contratante é quem vai te pagar. Você determina e vou trabalhar como motorista. Só que tem horário da escola. Então, lá, o horário das escolas de alunos sair a tal hora. Então vai estar no contrato. Isso vai estar no contrato. Por quê? Porque tudo tem que estar escrito no contrato. O que não pode é você bater cartão, você ter horário fixo para entrar e horário fixo para sair. E não pode ser contínuo, tem que ser tarefas. Tipo, vou lá, pago por tarefa, tá? Agora, se você quer tirar mais dúvidas sobre o RPA, entre em contato com o seu contratante e tire todas as dúvidas com ele. O que eu passei aqui para vocês foi apenas uma palhinha sobre RPA e CLT. Tudo bem? Abraço e até mais!